Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje aqui do nosso canal estaremos abordando o tema do sentido da vida ser objetivo ou subjetivo. Esse recorte, na verdade, dessa fala que eu vou apresentar para vocês é um recorte do nosso aulão, onde o tema que eu fiquei responsável por trazer nesse encontro foi sobre a ética do sentido da vida. Então, compreendemos que a ideia de um sentido para as nossas vidas está relacionada com a ideia de uma ética, de uma vivência ética entre o que é a melhor escolha ou não para as nossas vidas, que é orientada por uma ideia também de valores. Então, se você quer saber mais, acompanha este e os próximos vídeos que teremos aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu like, né, os seus comentários, se inscrever no nosso canal e acompanhar cada semana para você ter essa compreensão. No vídeo de hoje, iremos abordar sobre o sentido da vida, mas seguiremos falando sobre outros assuntos que têm a ver com essa ideia de ética em logoterapia. Então, no mais é isso, e vamos para o vídeo de hoje. Então, só rapidamente para a gente nortear um pouco dessa questão do senso ético e se referir à ética, né? Claro que é um tema vasto, a gente vai só trazer uma visão resumida, superficial sobre isso, mas a palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, né? Já trazendo uma reflexão aí sobre as condutas, né? Sobre o caráter, enfim. E também diz, né, respeito a um conjunto de valores que estão ligados à conduta humana, que servem de orientação e também para o julgamento sobre as ações que são feitas no decorrer das situações, né, em cada contexto. Quando falamos de ética, nos referimos também a algumas coisas que têm relação direta com isso, como princípios, valores, moral, comportamentos, condutas, escolhas que são feitas e padrões, principalmente quando pensamos na sociedade, o que deve ser seguido, o que é considerado o correto, o errado, né, o adequado, o inadequado, o bom, o ruim, né, dentro de certos contextos. Então, a gente também pode trazer muitas essas reflexões no que se refere à ética. Quando nos referimos também ao senso ético em logoterapia, essa ideia ela está, como eu disse, intrinsecamente ligada ao sentido da vida e aos valores. Ou seja, há uma ética do sentido da vida. A gente vai anunciar isso agora, no começo da minha apresentação, e lá no final a gente vai retomar para entender melhor tudo isso. Mas desse modo, né, com essa afirmação que eu estou trazendo, afasta-se, então, essa visão logoterapêutica, desse senso ético, de uma visão pré-determinada, prescritiva e geral sobre a conduta ética do ser humano. Ou seja, não vamos, quando falamos de senso ético em logoterapia, não estamos nos referindo a uma prescrição, a uma pré-definição, e nem a uma questão vista como geral, que pode ser adequada a todos da mesma forma. Então, não corresponde a uma ideia moralista. E também, né, não poderia ignorar uma grande, se não a maior influência, né, para a logoterapia, que é esse rapaz aí, né, Max Scheler, um fenomenólogo, filósofo, que tem diversas influências sobre a teoria de Frank, ao ponto dele afirmar isso, né, que a logoterapia é resultado de uma aplicação dos conceitos de Max Scheler à psicoterapia, ok? Então, ele se torna realmente um divisor de águas na trajetória do Frankl, que abre os olhos de Frankl também, né, lendo as suas obras, tendo acesso às suas contribuições, para romper com a visão reducionista e aplicar, né, também essas reflexões, essas contribuições dele na logoterapia. E aí já chegamos no ponto 2, que é a gente abordar esse caminho do sentido da vida e dos valores, e a gente vai abordar ele em 3 partes. A primeira é refletirmos o seguinte: o sentido da vida, ele pode ser considerado objetivo ou subjetivo? Quando nos referimos ao sentido da vida, falamos de algo que é objetivo ou subjetivo? Podemos considerar que o sentido da vida é algo relativo, né? E aí eu convido vocês a refletirem
e colocarem a opinião de vocês aí no chat, né? Porque já já a gente vai responder essa pergunta, mas é uma pergunta importante. E a gente vai ver por que já já. Um segundo ponto é o que caracteriza uma vivência de sentido na vida? Como podemos identificar, como podemos, de certa forma, nos aproximar, né, do que é, de fato, uma experiência de sentido. E existe diferença entre sentidos e valores? E se sim, quais são? Se fala tanto do dever ser, dos sentidos, valores em logoterapia, mas às vezes são vistos como sinônimos, né? E claro, existem aproximações, de fato, estão intrinsecamente ligados, sim, mas são diferentes. E a gente vai já falar sobre isso. Então, vão respondendo aí essas perguntas e vamos seguir para começar a responder elas, né? Então, o sentido ele é objetivo ou ele é subjetivo? Quando falamos de uma objetividade, nós nos referimos a quê? A algo que pode estar ligado a algo dado, a algo inflexível, a algo rígido, a algo que independe do sujeito, da subjetividade do sujeito, porque o que importa é o que está posto, é o que podemos ali, de uma forma objetiva, observar, apreender, e que é inflexível muitas vezes, né? Será que o sentido se adequa a essa visão objetivista, né? Vamos refletir sobre isso. E será que o sentido é puramente subjetivo, né? Ele seria, portanto, uma mera expressão desse sujeito, algo que depende exclusivamente dele, da criação dele, algo que ele pode criar artificialmente, que ele pode escolher, ter controle total sobre isso, né? Será que é algo que diz respeito só a esse ser, né? Nessa reflexão, e será que podemos considerar, ainda dentro dessa ideia de subjetivismo, né, o sentido da vida como algo relativo? E aí o Frankl responde e eu coloco a resposta dele. Em certo sentido, sim, podemos considerar o sentido algo relativo, mas de um modo diferente dos concebidos pelo relativismo e pelo subjetivismo. O sentido é relativo somente na medida em que ele se relaciona com uma pessoa específica, que está enredada em uma situação específica. E pode-se dizer que o sentido ele difere primeiramente de homem para homem e depois de dia para dia e de fato até de hora para hora. De fato, o Frankl prefere falar de uma unicidade do que propriamente de uma relatividade, até para não haver essa confusão entre o que ele está chamando de relatividade do sentido e relativismo, que é uma visão reducionista que considera tudo relativo e, portanto, o sentido não se adequaria a essa visão, ok? Mas consideraria uma unicidade, um sentido como algo situacional, dinâmico, ok? Único, singular. E por que essa discussão é importante? Porque o Frankl nos alerta sobre dois perigos que são comumente encontrados também nas nossas formação em psicologia, que a gente, infelizmente, acaba se deparando, né? E quais são as duas coisas que ele nos alerta? Ele nos alerta que está cada vez mais presente um entendimento e uma ênfase na subjetividade do ser humano, como se somente essa subjetividade fosse importante, né? Somente ela fosse o que deveríamos considerar dentro desse entendimento sobre o homem, os fenômenos que sobre o sentido da vida ou o que for, né? Como se esse próprio sentido da vida ele fosse puramente uma expressão dessa subjetividade. E dentro da visão logoterapêutica, né, a gente vai ter um entendimento sobre o sentido que não se limita a essa subjetividade do ser humano. E um outro alerta que ele faz é sobre essa desconsideração do caráter do outro, do objeto. Quando a gente pensa numa relação do sujeito com o objeto, há também uma tendência atual de se desconsiderar esse objeto como uma alteridade e se entende esse objeto como uma extensão dessa subjetividade do sujeito, né? Quando, na verdade, Frankl ele nos alerta que desse caráter de alteridade, desse mundo que o sujeito se relaciona, como um mundo que independe desse sujeito, mas que está sendo afetado e afetando esse sujeito, né?
Então, é exatamente nesse ponto que a logoterapia se posiciona defendendo uma transubjetividade do sentido. Ou seja, o trans se refere ao que? Algo que está para além do subjetivo, que considera o correlato subjetivo do sentido e o correlato objetivo dessa espiritualidade. O correlato subjetivo se refere a essa existência humana, a essa pessoa espiritual. E o correlato objetivo se refere ao quê? A esse mundo do dever ser, do sentido, dos valores, e que esse homem, ele é, de certa forma, atraído, né, pela vontade de sentido, por essa aspiração existencial, espiritual, humana, né? Então, temos uma ideia agora, se vocês forem questionados, né, sobre se o sentido na logoterapia ele é considerado objetivo ou subjetivo, vocês vão dizer que ele é transubjetivo, que ele carrega, né, uma vivência espiritual que envolve um caráter subjetivo e também um caráter objetivo. E qual a importância de resguardar esse caráter objetivo da existência? Preservar essa objetividade, esse caráter de outro, essa alteridade do objeto, nessa relação de sujeito e objeto, significa o quê? Salvaguardar a tensão fundamental que se estabelece entre esse sujeito e esse objeto. Essa tensão é a mesma que se funda entre o que eu sou e o que eu devo ser, entre o real e o ideal, entre o ser e o sentido. Se essa tensão deve ser preservada, deve-se evitar a identificação do sentido com o ser, numa visão subjetivista. Eu diria que é o propósito do sentido regular a marcha, o ritmo do ser. O sentido não é uma extensão do ser ou a mesma coisa do que o ser, né? O sentido, ele está numa vivência dialógica com esse ser. Ele é o que move esse ser. E até relacionando com a vontade de sentido, o segundo conceito fundamental da logoterapia. Então, quando falamos de sentido da vida, o sentido ele não está na pessoa e nem fora da pessoa. Numa visão subjetivista, poderíamos dizer que o sentido está dentro de mim. Numa visão objetivista, poderíamos dizer que o sentido independe de mim e está fora de mim. Mas numa visão logoterapêutica, o sentido ele está entre nós, entre ambos. Ele está na relação da pessoa com o mundo e as suas possibilidades. A pessoa, então, ela toca o mundo, como a Gisele bem falou, de afetação, né, de sermos afetados e tudo, e o mundo, ele também a toca. Há, então, uma interafetação e uma interrelação que produz sentido. É na experiência, é na vivência, na dialogicidade que o sentido aparece. E isso é uma vivência autotranscendente, como também a Gi vinha colocando anteriormente. Vamos passando. Então, assim, compreende-se que a existência aberta ao diálogo com o mundo, ela é capaz de apreender sentidos diante de cada nova situação que se depara, independente qual seja. Se é uma situação agradável, desagradável, de sofrimento, toda situação, na visão logoterapêutica, ela é capaz de desvelar um sentido. Então, ninguém nega que, em certas circunstâncias, o homem não pode entender o sentido. Por exemplo, situações de sofrimento. É difícil compreender o sentido diante dessas situações, tendo antes que interpretá-lo. Mas isso não significa, nem de longe, que tal interpretação, que qualquer interpretação que se efetue arbitrariamente, né, ela possa, de fato, aprender esse sentido. Com efeito, possuindo o homem a liberdade para adotar qualquer interpretação, não terá ele de arcar com a responsabilidade pela interpretação exata, porque, de certo, só há uma resposta para cada pergunta, isto é, a resposta exata. Para cada problema há apenas uma solução e a solução válida. E em cada vida, em cada condição de vida, só um sentido, o verdadeiro. Então, na vida, na visão logoterapêutica, não podemos atribuir sentido, criar sentido, né? Mas antes temos que encontrá-lo, reconhecê-lo, desvelá-lo diante da nossa própria existência, diante
da nossa vida, das experiências que passamos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido bem essa ideia sobre o sentido da vida ser subjetivo ou objetivo. Deixem aqui suas dúvidas, os seus comentários, e fica também o convite para que vocês deixem o seu like e acompanhem os nossos vídeos das próximas semanas. Tudo bem? Que está muito bom. No mais é isso, forte abraço e até a próxima.